O tema de hoje é função dos prefeitos e vereadores. Como estamos diante das eleições municipais de 2024, né? Estamos às vésperas das eleições. Eu vim trazer esse tema bem interessante para saber de fato como é que funciona, qual é a real função, competência dos prefeitos, dos vereadores, o que eles realmente fazem, né? O que eles podem fazer. Bem, eu não vou aqui trazer nada técnico, vou trazer aqui de forma bem resumida o que cada um faz, de forma bem simples, tá? Bem didática. Então vamos lá, vamos começar pelo vereador. Os vereadores, eles têm, em resumo, né, a função deles é ouvir o povo e levar as questões, né, esses interesses do povo para o governo. Essa é resumidamente a função do vereador. Bem, atendidas essas necessidades do povo, né, que eles vão levar essas questões para a Câmara Municipal, para criar normas para atender essas necessidades, eles fiscalizam os atos do Executivo, que seriam exatamente fiscalizar os atos do prefeito e de seus secretários. Além dessa função de fiscalizar o Executivo, eles também têm uma função importantíssima, que é a função de aprovar ou não a lei orçamentária anual. Eu digo aprovar ou não, não. Tem que ter uma lei orçamentária anual, tá? Eles vão analisar se algum ponto está de acordo ou não, se tem alguma ali foge à realidade determinados gastos. Então, vai haver esse ajuste, né? Nessa sessão para análise da lei orçamentária anual, isso tudo tudo conversado, né? Tem uma sessão para isso. Então, muito bem, eles é que aprovam, os vereadores é que aprovam a lei orçamentária anual. Dizendo ali, porque nessa norma vem dizendo onde tem que ser gasto, como deve ser gasto e o limite que pode ser gasto. Então, essa lei fala tudo, tá, gente? É a lei que determina o que o prefeito pode ou não fazer, como gastar, né? Onde gastar e como gastar. Bem, além, né, dessa função de ouvir o povo e levar suas necessidades para o governo, aprovar a lei orçamentária anual, né? Ele também analisa as contas do município junto ao Tribunal de Contas. Bem, essa junção, apenas o Rio de Janeiro e São Paulo, tá, gente, possuem Tribunal de Contas do município. Os demais não tratam direto com o Tribunal de Contas do Estado. Mas então, vamos falar aqui apenas em Tribunal de Contas, tá? Porque são apenas 2 municípios, então vamos tratar de Tribunal de Contas. Qual é a função do Tribunal de Contas? É uma espécie de assessor, tá? Eles assessoram os vereadores na análise das contas do município. Então, os vereadores, juntamente com o Tribunal de Contas, analisam as contas dos municípios para saber se há ou não alguma irregularidade, se fugiu a regra, né? Os gastos estão sendo excessivos ou não, se o dinheiro está sendo bem gasto, se não está sendo bem aplicado, não está. Então, essa é a função aí do vereador junto ao Tribunal de Contas para análise das contas do município. Gente, então lembrando, a competência dos vereadores é legiferante. Então ele legisla e fiscaliza. Ele atende, ele busca a necessidade do povo para levar essas necessidades à Câmara, para elaborar leis, para atender essas necessidades. E também fiscaliza o ato do prefeito e dos seus secretários, além de fiscalizar as contas para saber como é que o dinheiro do município está sendo utilizado, como é que está sendo gasto, aonde está sendo gasto, como está sendo gasto, se o gasto está excessivo, se não está, se está dentro da norma ou não. Bem, essa é a função do vereador. Vereador não pavimenta, vereador não constrói clínicas ou UPAs, não cria vias, não. Vereador, ele fiscaliza para saber se os atos do prefeito e de seus secretários estão de acordo com a norma, estão de acordo com a legislação. Bem, e o cidadão, caso tenha interesse ou queira participar de alguma sessão legislativa, ele pode.
porque a Câmara Municipal é a casa do povo. Então, o cidadão que tiver interesse em participar de uma sessão, ele pode sim e deve participar dessas sessões para saber o que está de fato acontecendo no município onde ele, né, habita. Então, ele pode ir, caso haja alguma dúvida, algum interesse em um assunto e queira tirar dúvidas e queira alguma explicação, ele também pode se dirigir a um gabinete e solicitar essas informações, principalmente do candidato que ele tenha depositado ali, né, tenha confiado o seu voto. Então, ele pode sim buscar essas informações. E percebendo, né, alguma irregularidade, tendo alguma irregularidade, temos aí provas ou indícios de irregularidade, esse cidadão, ele pode, como deve ir ao Ministério Público e prestar essa denúncia, né, fazer essa denúncia face a esse vereador que anda cometendo irregularidade. Certo? Bem, quanto aos prefeitos, eu elenquei aqui algumas funções, porque são demasiadas, então, para não cair em esquecimento, eu elenquei aqui, eu vou ler para vocês, tá bom? Então, o prefeito, ele basicamente ele tem que desenvolver função social e garantir o bem-estar do município. Isso aí é o primordial, né? Desenvolver essa função social e manter aí o bem-estar do município, dos habitantes, a ordem no município. Mas seguido disso, vamos lá, o que ele tem que fazer? Eu digo tem porque é uma obrigação, tá? A função do prefeito, do vereador, não é facultativo. Ele, não, eu quero ou não fazer isso. Não, ele está vinculado à lei. Ele tem que fazer, é uma obrigação, tá? Então vamos lá. O prefeito, compete ao prefeito organizar os serviços públicos de utilidade, os serviços públicos de interesse local. Então ele tem que organizar os interesses do município, ver qual é a real necessidade do município, proteger o patrimônio histórico e cultural do município, garantir transporte público e organizar o trânsito, atender as necessidades, como já havia dito, né? Atender as necessidades do município, pavimentar ruas. Gente, pavimentação de ruas é de competência, é função do prefeito, é função do executivo pavimentar rua. Não é função do vereador pavimentar ruas. A função do vereador é legiferante. O que isso significa? Função do vereador é de legislar, legiferante, de legislar, criar leis e fiscalizar. Então, o vereador cria leis e fiscaliza os atos do executivo. Tá? Então, não vendam o seu voto porque um vereador disse que vai pavimentar uma rua ou construir uma clínica. Vereador não constrói, não pavimenta. Ele apenas cria leis. Ele tem função legiferante e de fiscalizar os atos do executivo, bem como as contas do executivo junto ao Tribunal de Contas. Tá ok? Então vamos lá, seguindo, prefeito, ele pavimentar ruas, construir espaços como praças, parques, isso é a função do prefeito. Zelar pelo meio ambiente, pela limpeza do município, pelo saneamento básico. Implementar e manter as boas condições de funcionamento dos postos de saúde, das escolas, das creches, além de assumir o transporte escolar. Arrecadar, administrar e aplicar bem os recursos do município. A promoção do desenvolvimento urbano,
a organização territorial, buscar convênios e benefícios para o município, apresentar projetos à Câmara Municipal, além de manter relações com outros entes em benefício, para trazer mais benefícios ao município, dentre outras. Gente, eu falei aqui as principais, tá? Aqui são as principais funções. Eu não cheguei a esgotar, não, mas tem muita coisa. Mas eu trouxe de forma bem didática, bem simples, para que as pessoas entendam a função de cada um. Tá ok? Analisem bem o voto de vocês. Analisem a proposta do candidato de vocês para saber se está dentro desse contexto, né? Dentro da função de cada um deles. Porque muitos acabam fazendo uma campanha de governo fora do contexto da sua função. Tá? Apresentando propostas fora do contexto da sua função. Então, analisem bem as propostas dos seus candidatos, tá? Lembrando, o sufrágio é secreto, tá? É secreto. Você vai votar, o voto é secreto. Ninguém tem que saber do seu voto, tá? Então, votem bem, com consciência, porque o seu voto faz a diferença. O poder está de fato na mão do povo. Nós, povo, é que detemos do verdadeiro poder nas mãos. Então, votem com consciência, analisem a proposta de seus candidatos, lembrando de cada função, a competência de cada um deles, tá ok? Resumidamente, o vereador, ele ouve o povo e leva a necessidade do povo ao governo, fiscaliza o executivo, que são os prefeitos e seus secretários, e fiscaliza as contas do município, tá? Para saber se a aplicação do dinheiro está sendo está correta. Saber se a aplicação foi no lugar devido, se foi o limite determinado na lei orçamentária anual. Então, o vereador fiscaliza e legisla, ele cria a lei, ele não pavimenta, ele não constrói clínica, ele não constrói creche, ele não constrói escolas. Quem faz isso é o prefeito, tá ok? Analisem seus votos, tá ok? Espero ter ajudado. Foi uma explicação bem simples, tentei ser mais simples possível, tirando termos técnicos, o funcionamento técnico, né, da Câmara Municipal e da função do prefeito. Tentei ser o mais simples possível, espero ter ajudado. E pensem bem, votem bem, tá ok? Forte abraço, tchau, tchau. Vem pro balaio do Balacobaco você também. Vem.